Fala galerinha, então, estaremos dando sequência agora ao assunto envolvendo soluções no aspecto de suas concentrações. O próximo tipo de concentração que a gente vai analisar é a chamada concentração percentual, que em química a gente também pode chamar ela de título. É a mesma coisa. Você vai poder notar que esse tipo em particular de concentração é a mais fácil da gente lidar, porque lida exatamente com porcentagem. E o próprio nome já está dizendo, porcento. Vai estar envolvido uma proporção para cada 100. Nunca é demais a gente lembrar da definição de concentração. A definição de concentração, qual que é mesmo, meus amigos? É quantidade de soluto dividido por uma quantidade de solução. Belezinha? Concentração em porcentagem, e aqui a gente não tem como deixar de lembrar de algumas situações do cotidiano que a gente sabe que a química está envolvida junto com porcentagem, como por exemplo o álcool 70%. Então essa porcentagem aí ela está embutida na ideia da definição de concentração. Por ser uma porcentagem, você vai usar o símbolo de porcentagem, obviamente, para representar. Você vai ter a razão, quantidade de soluto, pela quantidade de solução, mas para poder representar isso daí em forma percentual, a gente multiplica por 100. Por exemplo, suponha que a quantidade de soluto seja 7 gramas a cada 10 gramas de solução, perdão. Então, 7 dividido por 10 vezes 100. Isso aqui vai lhe dar 70%. E de forma bem honesta, você vai ver que a gente não vai precisar dessa expressão matemática aqui, que na verdade é a definição de concentração. Perceba que o que eu tenho aqui é nada mais nada menos do que a definição de concentração multiplicada pelo número 100, para poder transformar essa fração em porcentagem. As quantidades aqui, elas podem ser representadas de duas maneiras. Que maneiras são essas? Ou você representará a quantidade de soluto e de solução através das massas, ou você representará a quantidade de soluto e de solução através de seus volumes. Então, isso vai implicar, meus amigos, que nós teremos dois tipos de porcentagem aplicados aqui na concentração: porcentagem em massa e porcentagem em volume. A porcentagem em massa utiliza massa para os dois aspectos, tanto para o soluto como para a solução. E a porcentagem em volume também utiliza a mesma grandeza, o volume, para os dois aspectos, tanto para o soluto como para a solução. E, como eu falei agora há pouco, você vai presenciar, vai poder provar com seus próprios olhos que a gente não vai precisar dessa expressão. Vamos lá então, vou fazer uma questãozinha aqui. Ó. O teor de etanol, teor é concentração, no álcool em gel é 70% em massa. O que ele quer dizer, meus amigos, com 70% em massa? Vamos lá. 70%, qualquer número que tiver em porcentagem, o que é x%? É x sobre 100. Então, seguindo a mesma lógica, 70% é 70 sobre 100. Essa é a fração. Então já temos aí a proporção para brincar. Como ele está dizendo que essa proporção é em massa, então você vai utilizar aqui grandeza de massa. Quais são as unidades de massa, perdão, que a gente mexe tem no nosso cardápio, no nosso dispor? A gente tem grama, miligrama, quilo. Você pode usar a unidade que você quiser, desde que seja a mesma para o numerador e para o denominador. Vamos usar um grama, que é o mais básico que a gente lembra? Então, eu vou botar grama em cima, grama embaixo. Ora, grama é a unidade de massa. Então, se eu fizer a leitura disso daqui, eu vou ter o quê, meus amigos? A cada 100 gramas de alguma coisa, eu vou ter 70 gramas de outra coisa. E aí é só você juntar isso daí com a definição de concentração. O numerador e o denominador é o lugar de quem, respectivamente? O numerador é do soluto e o denominador é da solução. Quem é o soluto aqui nesse caso? O soluto é o que ele está dizendo, é o etanol. Então o etanol representa o soluto, portanto ele fica no numerador, e a solução, que é a mistura como um todo, quem é a mistura como um todo? É o álcool em gel.
Então, no denominador aqui, você vai ter a quantidade de gel. Então, se eu colocar isso daqui aberto numa proporção, eu vou ter que, a cada 100 gramas de gel, de álcool em gel, eu vou ter 70 gramas de etanol. Você pode se perguntar, Marcos, quem foi que me mandou usar grama? Na verdade, ninguém mandou. Mas como ele disse que a porcentagem estava em massa, eu pude usar qualquer unidade de massa que eu quisesse. Aí eu vou responder a pergunta agora. Qual é a pergunta que ele está me fazendo? Em 400 gramas de álcool em gel, quanto de etanol que eu vou ter? Então eu coloco 400 gramas aqui, ó, 400 gramas de gelzinho, e calculo a quantidade de etanol que eu vou ter ao meu dispor, X. Posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, então você vai ter cruz credo, nem precisa fazer, dá para fazer direto, né? De 1 para 4 aumentou 4 vezes, então aqui o 70 também vai aumentar 4 vezes. 70 vezes 4, isso vai dar 280 gramas de etanol. Essa é a quantidade de soluto que eu vou ter em 400 gramas de solução, que no caso é o álcool em gel. Belezinha, meu povo? Então, só fica ligado se a porcentagem vai ser em massa, para você usar a unidade de massa, ou se a porcentagem for em volume, como nesse segundo caso que nós vamos ver aqui, ó. Água oxigenada, um produto muito fácil de ser encontrado em farmácia, supermercado e tal. Aqui ele está trazendo no rótulo água oxigenada 30. Esse 30 aqui significa porcento em volume. Vamos ver o textinho que vai aparecer aqui? Se liga só. A concentração de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, numa solução de água oxigenada é 30% em volume. Vamos lá debater isso daqui, gente boa. 30%, o que é 30%, hein? É 30 sobre 100. Como ele está dizendo que essa porcentagem está em volume, eu vou usar unidades de volume nessas grandezas, nessas unidades, melhor dizendo. Quais são as unidades de volume que estão à minha disposição? Litro ou mililitro. Se eu quiser, posso usar também metro cúbico. Então, eu tenho essas 3 unidades de volume para brincar aqui no meu raciocínio. Eu posso utilizar aquela que eu desejar, mas tem que ser a mesma no numerador e no denominador. Inventar, não, vamos usar um ml. Eu vou botar 30 ml aqui e 100 ml aqui. Como é que fica a leitura disso daqui, meu povo? A cada 100 ml de alguma coisa, eu vou ter 30 ml de outra coisa. Mas peraí, que coisas são essas? Como é uma concentração, numerador e denominador são os lugares de quem, respectivamente? Numerador é o soluto, que nesse caso aqui é o peróxido de hidrogênio, H2O2, e o denominador é o lugar da solução, da mistura como um todo. Quem é a mistura aqui como um todo? É a água oxigenada. Então você vai ter a água oxigenada aqui dando nome ao que a gente chama de solução. Então, a cada 100 ml de água oxigenada, teremos dissolvidos 30 ml de peróxido de hidrogênio. Vamos anotar isso então, ó. Em 100 ml de água oxigenada, nós teremos 30 ml de peróxido de hidrogênio. Mas peraí, ele vai fazer uma pergunta aqui, não vai? Claro que vai. Qual a quantidade, qual o volume de água oxigenada, de H2O2, perdão, de peróxido de hidrogênio, que eu vou ter em 90 ml de água oxigenada? Então, peraí, 90 ml de água oxigenada está aqui do lado esquerdo, ó, 90 ml de água oxigenada, você vai ter um volume X de H2O2 para brincar. Dá para fazer aqui um cancelamento de zero, ó. Um zero com zero, esse de cima com esse de baixo. Então você vai ter regrinha de 3, dá para fazer direto também. 9 vezes 3, isso daí vai lhe dar o valor de 27 ml. Percebe que a questão se resolve com regra de 3 simples. E é uma regra de 3 simples, muito simples, porque a concentração que está sendo trabalhada é em porcentagem, ou seja, você vai ter tanto de soluto para cada 100 de solução. Só fique esperto, porque essa quantidade pode estar ou em massa ou em volume, coisa que ele tem que deixar claro no texto. Encerramos aqui então, meu povo, a aulinha sobre concentração em porcentagem. Fica ligado que logo na sequência a gente vai ter a aula sobre concentração molar. Até mais tarde.